O conceito de intervenção nunca é de forma isolada. Você tem que entender que a alimentação ou a suplementação tem que ser entendida com o tipo de exercício que o paciente faz e um planejamento, ou seja, uma estratégia para onde se vai. Então, para isso, o primeiro artigo, antes de falar dos ergogênicos que eu trouxe para vocês aqui, é uma meta-análise e uma revisão sistemática que fala sobre exercício para o tratamento da sarcopenia em adultos idosos. Tá? E aí, olha que interessante. Quando a gente está falando, então, de meta-análise ou revisão sistemática, cada linhazinha que ele vai colocando aqui é um artigo diferente e embaixo ele tem esse diamante, tá vendo? Quando o diamante bate nessa linha do meio, significa que não tem significância estatística. Então, esse artigo aqui, quando ele foi avaliar a massa magra apendicular ou a massa magra apendicular dividido pela altura ao quadrado, nesses dois pontos aqui, ele deu que fazer exercício físico não foi significativo. Então, ele falou que em indivíduos idosos, fazer exercício físico para o tratamento da sarcopenia não foi significativo, não teve nível de evidência clínica aqui. Mas, quando ele foi falar para o aumento da força, aí sim você vê que o diamante ficou longe dessa linha do meio e houve significância clínica. Então, o primeiro ponto é entender qual que é a diferença entre força e massa muscular. E o segundo ponto é entender por que quando colocam esses artigos, cada um vai ter um nível de significância diferente do outro. Por que isso ocorre? Então, além de olhar o gráfico que resume todos os artigos, é importante que a gente entre para dentro do artigo e entenda a dificuldade que é fazer análise de exercício físico, porque é muito diferente de medicação. Então, olha, quando ele vai fazer a análise do trabalho, você vê que os trabalhos eles vão ter um período de análise, ou seja, de acompanhamento dos pacientes, muito heterogêneo. Você tem trabalho aqui com 8 semanas, 12 semanas, 24 semanas, 36. E a pergunta é, quanto tempo de exercício físico será que é suficiente para o aumento da massa magra? Então, esse trabalho ele não diferenciou o tempo de análise com o desfecho. Ele simplesmente colocou o exercício físico, pontuou lá de acordo com o tempo e foi olhar o grupo para força e o grupo massa magra. Então, talvez o fato desse trabalho ter mostrado que houve aumento da força, mas que não houve aumento de massa magra, não seja pelo exercício só. Talvez um viés de confundimento seja o tempo de avaliação. E esses questionamentos do porquê as coisas acontecem, é muito importante que a gente entenda, para a gente não ficar olhando esse tipo de trabalho e ficar dizendo por aí que o exercício físico não presta. Ou seja, é importante entender que o trabalho tem suas limitações, que não é porque é uma pesquisa científica que ele não está sujeito a críticas. A gente precisa entender e aprofundar, principalmente quando a gente fala na metodologia.